Pai amado, unidos nesse instante com nossos irmãos, que nós possamos clarear nossa mente, nossa alma, nosso coração, para iniciarmos essas escritas, o que as nossas irmãs vão falar, que vós, Pai amado, possa nos fortificar todos os dias da nossa vida, não só agora, mas por toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Hoje nós vamos ler um livro chamado Mãos Unidas, escrito por Emmanuel, pelo Chico. A mensagem chama-se No Balanço das Provas. Gente, eu vou chamar você, Betinha, para fazer comentário, tá? Depois cada um de vocês vai fazer um comentário sobre o que entendeu, tá? No Balanço das Provas. Não raro deitamos a culpa de nossos fracassos e aflições sobre os outros. Todavia, acaletemo-nos contra semelhante atitude. Fixemo-nos, ao revés disso, em nossas infinitas possibilidades de ação e renovação. Provavelmente, em nossas fraquezas, teremos sido alguma vez defrontados pela tentação de acusar amigos ou adversários quanto aos acontecimentos desagradáveis que nos ocorrem. No entanto, basta investigar o íntimo para reconhecermos que as nossas falhas e erros pertencem às opiniões e decisões que formamos por nós próprios. Todos estamos entrosados uns com os outros, através de vastas cadeias de relações e reações. No intercâmbio espiritual e as experiências que nos são necessárias decorrem da nossa vinculação com o próximo. Urge, porém, reconhecer que, seja endereçando sugestões a alguém ou recolhendo as sugestões de alguém, responderemos por nossas resoluções. Na oferta ou no aceite de ideias e emoções, formulamos compromissos, porquanto os princípios de causa e efeito funcionam igualmente nos domínios da palavra empenhada. Abstenhamo-nos de atirar culpas e reprovações nos ombros alheios, quando se faz inarredável nossa cota pessoal de débitos na conta dos obstáculos e dificuldades que nos povoem a vida. Cada qual de nós se rodeia inelutavelmente pelos resultados das próprias obras. Verifiquemos a nossa parte de responsabilidade nas atribulações do caminho e, abraçando com resignação e serenidade as consequências de nossos gestos menos felizes, refaçamos escolhas e diretrizes sem necessidade de apontar as possíveis faltas alheias. Pacifiquemos e aperfeiçoemos a nossa área de ação e estejamos convencidos de que, se dermos o melhor de nós, realizando o melhor que se nos faça acessível ao esforço individual no campo da vida, o Senhor complementar-nos-á o trabalho fazendo o resto. Emmanuel. Beth, te convido a fazer um comentário, por favor. Eu acho que, assim, menos julgamento, né? Nós deveríamos ter um pouco mais de equilíbrio, pensar um pouco mais antes de falar, mais paciência, mais amor, porque não tem jeito, né? Eu acho que no nosso dia a dia, sempre que nós convivemos, e cada um tem uma forma de ser, mas muitas vezes falta um pouco de paciência e a gente acaba ultrapassando, né? Julgando, quando às vezes era mais fácil parar, pensar mais e falar um pouco menos, aceitar mais, ter mais amor e não só sair nos rompantes da vida. Eu acho que é isso que ele quis dizer. Um pouco mais de amor, menos julgamento, mais paciência, para que
como todos nós temos um dedinho, né? Todo mundo tem, ninguém é perfeito, senão não estaríamos aqui. Eu entendi isso. Obrigada, Beth. Mãe? Pois num outro livro, Emmanuel disse que 98% de todos os problemas que a gente tem são causados pelas nossas atitudes de hoje. Porque muita gente acha, não estou passando por isso porque acho que fiz tal coisa no passado, acho que fiz tal coisa no passado. Segundo Emmanuel, somente as coisas realmente muito graves, tais como a perda de alguma coisa muito séria, uma deficiência que aparece sem que você possa conseguir resolver. Essas coisas, sim, são situações que nós trazemos do passado e que temos que resgatar. Coisas assim mais graves, mais sérias. Agora, as dificuldades, os problemas, as situações em que a gente se vê no dia a dia, é causado por nós mesmos. Infelizmente, a gente não tem uma varinha de condão e a gente diz, olha, eu vou me mudar. Hoje, a partir de hoje, eu sou a pessoa mais maravilhosa do mundo. Sou uma nova Chico Xavier. É impossível, porque a gente tem que trabalhar dia a dia, ponto a ponto, situação a situação, coisa por coisa. Enfim, eu acho que sim. Eu ouvi do Márcio, eu achei muito interessante, e eu comprei a ideia. Nós só temos que pedir misericórdia. Misericórdia aos nossos mentores, misericórdia a Deus, Oxalá, ao nosso anjo de guarda, que deve ter uma paciência infinita para estar do nosso lado, suportando todas. É que, como o Emmanuel também nos disse numa outra mensagem, que o ser humano na Terra ainda está no primeiro degrau da evolução. Então, os nossos mentores, que já devem estar no terceiro, quarto, quinto degrau, eles olham para a gente como se nós fôssemos crianças. Quando a gente tem uma criança de 2, 3 anos e faz uma arte e quebra alguma coisa, xinga o irmão, dá um chute em alguma coisa, puxa o rabo do cachorro, a gente leva em consideração e vai lá e diz, não faça, olha, não faça de novo. Mas pela teimosia ele vai pela segunda vez e faz de novo, e quebra a boneca da irmã, e briga na escola. E a gente, com paciência, o professor, a gente, a avó, o tio, o irmão mais velho, vai levando, vai levando. Agora, não cabe a nós ficar acusando. Muitas pessoas acusam também obsessores. O obsessor é que me instigou para fazer tal coisa. Gente, nós que estudamos, que estamos na doutrina espírita e na Umbanda, principalmente hoje em dia na Umbanda, que a gente estuda muito. Quem pensa que a Umbanda é só chegar lá e bater atabaque e sair pulando feito Saci Pererê ou qualquer coisa parecida, ou gritando, está bem enganado. Está redondamente enganado. Nós aprendemos muito, a gente está lá para aprender e para se melhorar. Afinal, a gente está aqui na Terra para isso, né? Então, nada de ficar acusando. Olha, eu não aguento meu marido. Meu marido é insuportável. Meu marido é isso. Pronto. Primeira coisa errada é estar reclamando. Porque reclamar não vai resolver o problema do marido. Segunda coisa, faz uma prece, vai para um cantinho, respira fundo, espera que ele melhora, ou vice-versa. Eu falo porque sou mulher, né? Então, eu falo do marido. Mas o marido fala isso da mulher também. E nós temos que entender que cada um é uma cabeça, e cada cabeça uma sentença.
Então, nós não temos... Emmanuel aí fala muito de acusação. Não acusarmos ninguém e não colocarmos a culpa em ninguém das coisas que nos acontecem, e um autoconhecimento, como o Nestor fala muito isso. Autoconhecimento, sabendo nas nossas deficiências e tendo tolerância, a gente toca a vida em frente. É isso. Eu só queria complementar, e depois você complementa, Celinha, que o primeiro passo, assim, não é buscar a nossa perfeição, porque, como a minha mãe falou, a Vânia, é muito longe da gente. A nossa realidade, ela é muito pé no chão, a gente é assim hoje, e é uma coisa que eu sempre brinco, nós não compramos qualidades na feira. Ainda não se vende qualidades na feira. Mas uma coisa muito importante é a gente começar a reconhecer que precisa mudar. E muitas vezes as situações desagradáveis que nos acontecem é uma oportunidade de refletir. A gente geralmente reclama quando algo que não nos agrada acontece. Mas se a gente escutar a voz interior e entender que é uma oportunidade de reflexão, eu acho que 50% do problema está resolvido, porque os outros 50% é realmente colocar a vontade em ação. As consequências, elas partem de nós, né? A gente vive a vida que a gente emite, né? A gente atrai situações que a gente emite, a gente já está cansado de aprender, né? O próprio Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, fala isso o livro inteiro. E a gente, do mesmo jeito que a gente deve olhar para os outros, é olhar para si mesmo. Porque a gente, aqui está dizendo na mensagem de Emmanuel que a gente aponta o dedo, mas a gente dificilmente consegue se analisar com verdade e com clareza. Então, o mundo lá fora, ou o mundo das outras pessoas, pertence a elas. Mas o mundo que nós vivemos pertence a nós. E a hora que a gente consegue entender isso, que cada um vive no seu próprio mundo e não no mundo ao redor, a gente consegue encontrar um significado melhor para a nossa existência. E hoje eu estava andando de carro, que eu fui buscar o meu óculos, e estava pensando que se a gente ficar olhando para as pedras no caminho, a gente esquece de caminhar. E caminhar é justamente fazer o melhor que se pode fazer, mas de vez em quando parar para refletir se a gente realmente está dando o melhor de si. Porque a verdade é que nós mesmos criamos a nossa vida. E Emmanuel é claro nessa mensagem. Nós somos os criadores de tudo ao nosso redor. E não o que nos acontece vindo de fora, e sim aquilo que nós plantamos. É isso que eu queria dizer. E aí, Celinha? Você lendo, eu lembrei o meu passado. Antes de conhecer o Espiritismo, eu culpava meus maridos pela miséria, pela fome que eu passava, por eu não conseguir emprego, porque eu tinha que olhar 2 crianças. Então, eu era muito revoltada. Aí depois, um amigo meu me levou para o Laços Eternos, e lá numa palestra a mulher falou, se você imagina culpar os outros, a culpa é toda sua. Então, aí ela começou a explicar que a gente tem que elevar o pensamento, sempre viver em orações, né? Porque a oração acalma. O povo não imagina isso, mas a oração acalma. E conforme você conversa com Deus, parece que você vai se purificando. Nossa, eu tinha um ódio danado dos meus ex-maridos, porque eu achava que a fome que eu estava passando era culpa deles. E numa palestra no Centro Espírita, a dirigente mostrou que não era assim, né? Que a gente sempre tem que estar em oração, elevar pensamentos, purificar a mente, alma e espírito. Assim a gente consegue mudar.
Mas, isso. obrigada, você me fez lembrar do passado. E você vê como é que muitas vezes a gente mudar nosso ponto de vista muda a nossa vida. Muda, Muda a nossa, verdade. quando a gente muda o ponto de vista. E aí, Edi, Boa noite. Eu prefiro tratar esse tema com assumir responsabilidades sobre a nossa própria vida. Porque quando você chega no tema de apontar dedos ou ter alguma desculpa para esconder seus próprios erros e as consequências dos erros que são resultantes, que causam os problemas sérios, né? E às vezes irreparáveis na vida, dentro da reforma íntima, eu acho que tem muito do assumir a sua responsabilidade, até do seu espaço e do outro, né? Porque, de repente, a gente olha muito para o nosso umbigo e fica se vitimizando, né? Então, mas, na verdade, todas as lições que vêm no nosso caminho, desde a imaturidade, porque aqui a gente está falando, todo mundo, nós somos mais do que adultos, porque a gente já passou por uma idade que a reflexão dos problemas é muito mais fácil, né? Então, assim, eu acho que assumir a responsabilidade desde o início da vida, com a instrução dos tutores que estão aqui, como os pais, mães, vós, né? Avós, né? E saber como se portar na vida evita muito tudo isso que esse texto nos diz. É isso. Tudo que falado foi bonito, é isso mesmo. E eu vou arrematar com um trecho aqui muito interessante. Na verdade, achamos-nos todos engajados na luta do bem, para que o mal desapareça. Luta difícil, mas luminosa, em que todos somos chamados a oferecer o melhor de nós. É isso aí. nosso melhor amigo Jesus, nossos grandes amigos cristos, orixás, guias, mentores, companheiros, nós nos unimos e elevamos o nosso padrão vibratório agora, pedindo que nos acalme, pedindo que nos centralize dentro de nós mesmos, para que encontremos um caminho melhor na busca da nossa própria paz, sem esperar que ela venha de fora, que ela seja criada por nós. E nessa busca, eu peço aos queridos companheiros mentores que visitem os nossos lares, os nossos filhos, os nossos amigos, todos aqueles que amamos. Que esse ponto de luz que se faz agora seja dividido por todos os corações cansados, não cansados dos acontecimentos, mas cansados de serem quem são, para que seja uma mola, uma alavanca para a renovação. Nos dê a coragem e a força para ampliarmos o nosso entendimento e mudarmos, não nos outros, mas em nós, aquilo que não vemos ainda. Para que esse mundo seja melhor, toca a nossa alma, nos dando a oportunidade de nos transformar e dividir a paz. Obrigada, nosso melhor amigo.
por nos acompanhar todos os segundos da nossa vida. Mas, acima de tudo, nos ajude a estar contigo. Porque o Senhor está conosco. E nos fortifique para que aprendamos a andar contigo. Nesse momento, vamos beber a água. Quem está com a água, vamos beber, ela está fluidificada. E quero falar com você que está assistindo esse evangelho. Quero convidar você a participar do próximo evangelho. Ele é gravado às sextas-feiras, às 19 horas. Entra aqui embaixo, nós temos o link da comunidade. Dê um oi que a gente te adiciona. E esse link do Meet aqui do Google é colocado para que todo mundo participe. Então, você está convidado a participar. Você está gostando? Está assistindo pelo Instagram, está assistindo pelo Facebook? Venha participar, a gente quer te conhecer. E a gente quer também aprender com você. Todo mundo tem o que ensinar e todo mundo tem o que aprender. E nós estamos aqui fazendo esse convite para que você participe das gravações, toda sexta-feira às 19 horas. E não se esquece, dá o joinha, se inscreve no canal, tá bom? Agora eu vou pedir a Edmeia que faça a prece de encerramento. Que a esfera celestial nos banhe com a luz de Jesus, para que tenhamos uma noite de descanso, de refazimento, para que possamos seguir a vida na luz do Pai Celestial. Que assim seja.